Olá, boa tarde a você que acompanha a nossa programação. Está no ar mais um Gazeta Entrevista, agora 1h24. Quero agradecer sua audiência. Estamos chegando ao vivo, dando sequência aqui às entrevistas com os candidatos majoritários. Hoje a gente começa aqui mais uma rodada de entrevistas. Está conosco o candidato a senador Ney Amorim, do Partido dos Trabalhadores, ele que integra a chapa da Frente Popular. E comigo aqui para entrevistá-lo, o Itan Arruda, editor do site agazeta.net, Angélica Paiva, repórter de política. E a gente vai fazer aqui essa conversa em 3 blocos com o candidato, dando início a uma nova rodada, né? Vem os candidatos a senador, posteriormente os candidatos a governador, e assim a gente procura levar até você, telespectador, eleitor, as propostas dos candidatos, de modo que a gente também dá a nossa contribuição para que a eleição seja democrática, transparente, limpa. Enfim, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É uma nova rodada de entrevistas, candidato. E a campanha está transcorrendo, né? E nós estamos acompanhando atentamente essa campanha, até porque é parte do nosso trabalho. Claro. Eu tenho visto na propaganda política, né, nos seus programas especificamente, que, entre outras questões, há uma tentativa de colocar no imaginário do eleitor um determinado perfil de candidato, que é coerente com a sua história de vida, né? Fala que o senhor é um indivíduo que nasceu lá na Baixada da Sobral, se criou naquele bairro, que é um bairro onde tem muitos problemas sociais, né? E aí fala da sua trajetória de vida, né? E das vitórias que o senhor alcançou, inclusive na política, com 3 mandatos. E o que acontece? Quando a gente olha para o candidato hoje, quem é que a gente vê? O presidente de um poder que tem uma posição social, que tem um patrimônio financeiro, né? E não está em jogo o seu caráter, pessoas que ascendem socialmente de forma lícita, não há nenhum problema nisso. Só que aquele personagem que às vezes é vendido na propaganda, do garoto pobre, humilde, simples, ele não tem nada a ver com a realidade de hoje, né? Hoje o senhor é chefe de um poder, tem toda uma estrutura financeira, tem carros à disposição, o senhor administra um orçamento de 150 milhões, tem uma campanha volumosa. Então, o eleitor vai acreditar em qual personagem? Bom, primeiro, bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, participando desse debate, um debate muito importante. Eu quero dizer assim, o orçamento da Assembleia é algo em torno de 140 milhões de reais, não é 150 milhões. Com relação à minha história de vida e de luta, nós não estamos apresentando no programa eleitoral nenhum tipo de personagem. Nós estamos retratando ali que pode sim um menino sair da periferia da cidade, disputar eleições, discutir de repente com quem já tinha poder aquisitivo na época e chegar ao poder. Eu comecei muito jovem na Baixada da Sobral. O que está sendo colocado nesse cenário político agora, nessa conjuntura, é a minha história de vida, a minha trajetória até aqui. A família Amorim tem 20 anos de política, né? Se você pegar, o meu pai teve 2 mandatos de vereador, eu estou com 3 mandatos de deputado estadual, e o que a gente coloca é que nós começamos simples, ajudando as pessoas que mais precisavam, como nós fazemos até hoje. Como eu faço no meu mandato até hoje? Hoje eu não quero dizer, o Ney é o menino simples que quer ser senador da República. Eu posso dizer que o Ney é um menino da Baixada, que tem a vida limpa, que tem 12 anos de mandato, não tem um processo, não tem nada que macule a nossa imagem na vida pública, e que de origem simples, que deu certo. Então eu uso isso até para incentivar os jovens da periferia da nossa cidade, não só da Baixada da Sobral, mas do Alto do São Francisco, do 2º Distrito. Mas o senhor mora na Baixada ainda? A minha família mora na Baixada. Eu moro na estrada do Amapá, porque quem casa quer casa. Eu morava dentro da casa da minha mãe, com mulher e 2 filhos. E meu pai tinha uma chácara na estrada do Amapá. E aí um dia eu arrumei meu emprego, fiz um CDC, eu até lembro hoje, 25 mil reais, e fui lá no terreno do meu pai e comecei a construir minha casa. Fiz uma parte, mudei para a estrada do Amapá, e é lá onde eu durmo e acordo. Meu café da manhã na casa da minha mãe, meu almoço é na casa da minha mãe, quando eu tenho tempo de ir lá visitar. O meu futebol é na Baixada da Sobral até hoje, meu casado solteiro, os meus amigos de pelada. Enfim, a minha vida é muito ligada à Baixada da Sobral. Eu posso ter saído da Baixada da Sobral para ir para a estrada do Amapá, mas as minhas relações elas são muito fortes com os meus amigos, vizinhos e pessoas que cresceram conosco, que é a minha família que está lá. Eu queria pegar um gancho aqui na primeira pergunta do Rogério e perguntar o seguinte, o senhor é lá da Baixada e tal, nasceu, se criou lá,
E, no entanto, a Baixada é um dos locais que tem, como disse o Rogério, uma gama de problemas sociais, violência inclusive. Grande parte do seu eleitorado, inclusive que está se manifestando agora na campanha para o Senado, é composto de jovens, primeiro voto, aquela coisa toda. No entanto, a sociedade também cobra uma posição mais firme com relação a jovens infratores. E eu queria lhe perguntar qual é a sua posição em relação a esse clamor pela redução da maioridade penal. Olha, eu acho que você toca num tema, Angélica, que eu enxergo ele de maneira mais ampla. Eu acho que está na hora de nós debatermos a maioridade civil, sabe? Por exemplo, um jovem de 16 anos, ele não pode trabalhar, mas nós estamos discutindo a maioridade penal. Ele pode errar, ser preso e ir para um presídio. E ele não pode trabalhar. Mas pode Ele trabalhar, pode votar, de acordo com as leis trabalhistas, só se for o menor aprendiz. Eu estou falando de emprego, de renda, de sustento de sua família, de poder ao mesmo tempo em que eu estudo trabalhar. Inclusive, essa é uma das defesas que eu faço e que quero defender no Congresso Nacional. No Congresso Nacional eu quero que o debate sobre a maioridade penal ele seja um item de uma discussão bem maior, que é a maioridade civil. O que o jovem pode fazer de fato? Eles votaram no Congresso Nacional e os jovens podem votar. Pode eleger o presidente do Brasil, pode eleger deputados federais, senadores da República, mas não pode dirigir um carro. Não é? Estamos discutindo a maioridade penal. Ele pode cometer um erro e parar no presídio, mas ele não pode trabalhar para gerar emprego e renda para a sua família. Então, eu acho que esse debate tem que ser muito bem mais amplo, é um debate que eu quero fazer, quero abraçar no Congresso Nacional, que é a discussão da maioridade civil, não só apenas a maioridade penal. Eu acho que a maioridade penal é um item a ser debatido. Candidato, vou voltar um pouco ao cenário que foi traçado pelo Rogério e lembrar aqui que o seu segundo suplente, quem é o seu segundo suplente? O segundo suplente é uma mulher do PP. A segunda suplente é a indicação do PROS, é uma mulher. Do PROS. É. O seu pai, Josué Amorim, ele é suplente seu ou não? Não. Mas foi? Eu posso falar sobre isso. Sabe o que? É bom que o senhor esclareça, porque não tem absolutamente nada contra o senhor Josué Amorim, tranquilo. Mas ficou a minha uma segunda impressão... suplente é a Joivina Fonseca, que ela é do PROS, indicação do PROS. O que aconteceu quando foram registrar a nossa candidatura? Quando chegou lá, o nome que tinha sido indicado pelo PROS não tinha descompatibilizado, e aí no arranjo, com curto espaço de tempo, eu tive muitas dificuldades para poder registrar minha candidatura de senador da República. Essa foi uma delas. No curto espaço de tempo, tinha que colocar os nomes e dados de alguém, e foi colocado o nome do meu pai, e eu voltei para rediscutir com o partido. E aí ficou a Joviniana, que é do PROS, e foi indicada pelo PROS dentro de uma ampla discussão com os outros partidos. E o meu primeiro suplente também era uma mulher, que era a Márcia Regina, uma querida amiga, uma das mulheres competentes, trabalhadoras desse governo, chefe da Casa Civil, que eu convidei com muito carinho e por entender o trabalho que ela faz de importância no governo. Ela aceitou o convite, estava como minha suplente, e aí depois o senso de responsabilidade fez com que a Márcia renunciasse à suplência e permanecesse chefe da Casa Civil, preocupada com o fechamento do governo, com as responsabilidades do governo até o final do mandato. O senhor falou aí de dificuldades para registrar a chapa, e o que a gente percebe também é que o senhor teve dificuldades extras nessa campanha, algumas inclusive sendo forjadas por aliados, o chamado fogo amigo. Então a gente sabe até de coisas de bastidores que não vieram ao público e tal. O senhor também, muito pacifista, não quis incentivar a coisa. Como é que está isso dentro da sua campanha? Eu vou citar só um exemplo aqui. O senhor, por ser presidente da Assembleia, quando o governador viaja e a vice viaja, o senhor teria que, por lei, assumir o governo. Só que se o senhor assumir, fica impedido de concorrer, prejudica a sua campanha. O senhor tem que se ausentar também. Isso foi um fator que seguramente lhe prejudicou. Olha, eu tive realmente essas questões da legislação, porque isso não foi um fator direcionado a mim, eu não vejo dessa forma. Eu entendo que não dava para um governo ficar parado por conta de uma candidatura a senador da República, uma pré-candidatura a senador da República. O governador Tião Viana tem as suas responsabilidades, está fechando o governo e teve que se ausentar do Estado e às vezes até do país. Então, na pré-campanha, realmente, eu tive alguns problemas com relação a isso, porque a legislação... Fazer com que a vice também se ausentasse? Com a legislação não permitia, eu já vou explicar isso. A vice também é candidata.
A vice é a suplente do Jorge. Então, naturalmente, com a saída do governador, a vice teria que se ausentar. E eu, como sou candidato a senador da República, também tive que me ausentar algumas vezes. Que problema é esse que já está superado? Eu entrei com um documento no TRE, fazendo algumas alegações de que eu poderia permanecer aqui, os advogados entraram e o TRE concedeu Então, com que eu permanecesse, então, o senhor tomou uma com providência. que eu permanecesse no Estado e pudesse fazer a minha campanha, né? Confirma pudesse que fazer a minha campanha, mesmo o governador tendo que sair para discutir o Acre no Brasil ou, enfim, em Brasília. O que eu quero dizer com isso? Hoje mesmo o governador Tião Viana, segundo informações, não está no Acre. E eu estou aqui podendo estar dando essa entrevista. Quem assume, se o governo e a vice... A nossa presidente do Tribunal de Justiça do Acre. Essa campanha tem sido uma campanha atípica, por todos os motivos possíveis. Agora, aqui no Acre, tem sido uma campanha convencional? Em plena campanha, por exemplo, nós temos o governador do estado, que é o maior cabo eleitoral do grupo ao qual o senhor faz parte, numa viagem internacional. Uma campanha difícil como essa. O que essa campanha tem de diferente? Olha só... E, aliás, sem querer interromper, mas só pegando um gancho aqui, eu acho que o governador do estado nunca viajou tanto para o exterior como nesse período de campanha, né? Pelo menos é o que está posto aí. Olha, eu coloquei uma coisa aqui e vou repetir. Quando eu olho para o governador Tião Viana, eu entendo que ele está fechando um governo. E ele tem muitas responsabilidades, ele está no segundo mandato. E eu entendo que quando caminha para o encerramento de algumas coisas, você entende que ainda precisa fazer muita coisa. E eu e o Marcos Alexandre e o Jorge estamos na rua, estamos visitando as comunidades. Rodamos 22 municípios do Acre conversando com as pessoas por 2 vezes. Então nós estamos cuidando da campanha, nós estamos fazendo a campanha, eu estou fazendo a campanha, o Marcos está fazendo a campanha, o Jorge está fazendo a campanha, o Tião está dando uma contribuição muito forte na campanha, como você falou. Ele é um dos maiores cabos eleitorais dessa eleição, só que é aquilo que eu te disse, não dá para o Tião deixar de ser governador ou parar com as responsabilidades que tem de governador com o Estado para vir coordenar tão somente a campanha. Então eu entendo que o Tião tem suas responsabilidades, irá cumpri-las e, mesmo assim, estará presente na campanha ajudando. O senhor está sendo diplomático, mas eu não vou ser. Porque o que corre na rua é que, na verdade, existe uma perseguição à sua candidatura. O que o senhor tem a dizer sobre isso, assim, mais real? Não, candidato, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para responder no segundo bloco, porque esse tempo está acabando, e aí daqui a pouco a gente volta, continuando a conversa aqui. O senhor ainda tem 10 segundos, e aí complementa no bloco seguinte. Obrigado. Até já.